Graça e paz, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Deixa seu like em nome de Jesus se você não deixou ainda. Então nós iremos dar início aí ao primeiro vídeo da nossa série Cavalos do Apocalipse. Amém? Os 4 cavalos do Apocalipse. Nós iremos falar sobre este tema, sobre esses 4 cavalos, o que eles significam, o que eles representam, o que quer dizer esses 4 cavalos do livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Então nós iremos ver nessa série o que eles significam, nós iremos ter ali a exposição e a aplicação em nome de Jesus. E abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6. Será um dia para cada cavalo. Hoje é o cavalo branco, amanhã é o cavalo vermelho, depois da manhã é o cavalo preto e depois da manhã é o cavalo baio, o cavalo amarelo. Amém? Que não é um amarelo forte, é esse amarelo aqui, ó. É esse amarelo, é um amarelo meio pálido, que representa algo que eu vou te falar. Apocalipse capítulo de número 6, versículo 1. A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Olha aí, e saiu vitorioso e para vencer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Amém? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. O inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém? Só até aí. Então, é interessante nós falarmos sobre este tema, nós falarmos sobre o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse ele tem traços que não tem somente ali uma linha de pensamento. Ou seja, esse exemplo é esse cavalo branco. Esse cavalo branco, tem pessoas que acreditam que ele representa o anticristo. Que esse cavalo branco ele é o anticristo que vai saindo para vencer. Está dizendo aqui, ó, e sai vitorioso e para vencer. Eles acreditam que esse cavalo branco, o cavalo branco significa o anticristo, que sai vencendo e para vencer, que sai para atormentar, perseguir, martirizar, matar os cristãos. Todavia, é interessante que o capítulo 5 do livro de Apocalipse, Jesus ele abre ali o selo. Jesus ele é
o único que pode abrir ali os selos, abrir ali aquele livro. Versículo 8 do capítulo 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Prostraram-se diante do cordeiro. Deixa eu ver aqui. Prostraram-se diante do cordeiro. Prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abri-lo os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui Jesus, ele é o único digno de abrir o selo, porque ele comprou ali, ele nos comprou com o sangue dele. Então, no versículo 5, Jesus ele é adorado, ou seja, que as pessoas, os 24 anciãos, eles louvam a Deus. É o capítulo em que Jesus ele é louvado, porque ele é o único digno de abrir os selos, de olhar para o livro e de desatar os selos. Ele é o único digno de fazer isso. Amém? Ele abre aquele livro selado. Ele abre o livro selado. Então, Jesus ele é louvado aqui. Ele é engrandecido aqui. E no versículo 6 é a abertura dos primeiros selos. É a abertura dele. Começa a abrir. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Então, no versículo 5, Jesus ele é exaltado, ele é louvado porque ele é o único digno de abrir os selos, de olhar para o livro e de desatar os seus selos. E no capítulo 6, Jesus ele abre, ele é o capítulo 6 é a atitude. Ele começa a abrir os selos. Então, quando ele abre o primeiro selo, vem o cavalo branco vem. Então, assim que ele abriu, eu queria que tivesse um exemplo aqui, um selo aqui para mim dar um exemplo, mas assim que ele abriu o primeiro selo, o cavalo branco já vem e vê. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Vou sair vitorioso e para vencer. Agora, o que é isso? O que representa esse cavalo branco que saiu vitorioso e para vencer? O que é isso? Isso é a pregação do Evangelho. Esse cavalo branco, na verdade, ele representa, biblicamente falando, ele significa o Evangelho. A grande comissão, ele significa a pregação do Evangelho. Ele significa aquilo que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque no versículo 5 ele é exaltado e no versículo 6 ele fala. Ou seja, quando Jesus ele veio, ele pregou, ele treinou, discipulou, preparou, edificou, consolidou os discípulos. E quando ele morreu, ressuscitou e está ressuscitado diante dos discípulos ali, ele fala uma coisa para os discípulos. Ali ele já completou a obra dele. Ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou e agora ele está diante dos discípulos e fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele fala lá em Mateus, é-me dado todo o poder do céu e na terra. Ou seja, todo o poder foi dado a ele, então ele está sendo louvado. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Ou seja, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou todo poderoso. Agora vai. É-me dado todo o poder.
agora vai e pregue o evangelho. Ou seja, então é isso que está aqui, ó. O cavalo branco, ele representa a pregação do evangelho, ele representa Jesus dizendo ide, ele representa a pregação do evangelho, ele representa as boas novas. E quem que fez isso? Quando que, bacana, Rafael, agora que eu já sei que o cavalo branco, ele representa a pregação do evangelho, o anúncio da palavra de Deus. Então, quando que se deu, quando que começou, quando que o cavalo branco ele já saiu? Quando Jesus subiu e falou para os apóstolos e para os discípulos irem pregar o evangelho. Ali se deu. Quando Jesus subiu e falou, quando Jesus falou assim, ide, já começou a atuação do cavalo branco na terra. Dá um exemplo. Paulo de Tarso, Saulo, Paulo mesmo, Paulo, ele pregou o evangelho, ele foi o apóstolo que mais, não tem tipo assim, palavras para falar do que o apóstolo Paulo fez. O Novo Testamento todo é quase, para falar a verdade, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então Paulo ele pregou em vários lugares. Paulo ele pregou para várias pessoas. Ele pregou para gregos, ele pregou para romanos. E antes não podia. Antes era preso somente para uma classe de pessoas, somente para um grupo de pessoas. Agora que Jesus soltou o cavalo branco, agora é para todo mundo. Todo mundo pode ouvir a palavra de Deus. É para todo mundo ouvir ali a palavra de Deus, porque é para a palavra de Deus ser espalhada, ser anunciada. Ou seja, o cavalo branco está andando por aí, está cavalgando por aí e saindo vitorioso e para vencer. Por que vitorioso e para vencer? Meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo fez. Ele estava preso ali, e mesmo preso, as pessoas, elas se convertiam ao evangelho. Paulo estava preso e ganhava as pessoas, os guardas que estavam ali na cadeia, vigiando ele. Ou seja, é a atuação do cavalo branco, é a palavra de Deus impactando corações e saindo vitorioso para vencer. Corações duros começaram a amortecer, começam a se curvar diante de Deus, porque é a atuação do cavalo branco, é a palavra de Deus chegando, indo vitorioso e para vencer, vitoriosa e para vencer. Quando houve aquela perseguição ali no livro de Atos, houve ali a perseguição e Filipe ele pregou para aquele etíope, pregou para ele. Então, várias pessoas, Estevão pregou ali